Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, Deus abençoe seu dia. Estamos iniciando a semana, que essa semana seja uma semana de portas abertas, de grandes oportunidades, de bênçãos sem medidas sobre você e sobre a sua casa. Que Deus abençoe imensamente a sua semana. Muito bem, meus amados, nós vamos dar continuidade ao nosso propósito. Estamos citando os Salmos 91, oração pela restauração da família. Esse é o nosso objetivo, é o nosso alvo, orar por todos os nossos familiares. Sabe, Deus levantou você, Deus escolheu você para interceder por sua família. Você tem uma missão. É uma missão muito séria. Mas existem pontos nessa missão que nós vamos tratar para você ter sabedoria para alcançar os seus objetivos e não se deixar levar por circunstâncias. Por isso que a palavra de Deus, ela serve, dentre muitas coisas, de alerta. Sabe, a palavra revelada da parte do Senhor não deixa a gente confuso, não deixa a gente ficar dividido ao ponto de desistir da nossa missão, como muitos fazem. Porque muitos desistem? Porque falta sabedoria. Eles não conseguem entender o processo. E quando eles têm uma expectativa de uma situação, mas não acontece da maneira que ele pensava, então ele desiste, porque pensava de uma maneira humana, terrena. Mas nós temos os pensamentos de Cristo. Quando ouvimos a palavra de Deus, o Senhor entrega a mensagem, então nós entendemos o pensamento de Cristo. E quando a gente segue a direção do Senhor, não há embaraço, não há confusão e não há quem derrube você. Ninguém pode tirar a missão do escolhido de Deus. Pode observar na palavra os homens que foram escolhidos por Deus, que tiveram uma missão, eles foram até o fim. Na Bíblia fala dos heróis da fé. Homens que venceram exércitos, derrubaram muralhas, homens que fizeram o improvável, os improváveis que fizeram o improvável. Não é verdade? Por que eles alcançaram a promessa? Eles eram melhores do que nós? De forma nenhuma. Mas existem coisas que nós temos que prestar atenção. Não é verdade? Para que nós possamos guardar a palavra e cumprir a nossa missão. O Senhor Jesus, Ele é a nossa referência. Nós devemos pisar nas pisaduras de Cristo, andar com Cristo. Não é verdade? Nós devemos ter Cristo como nossa referência. Olha só, o Senhor Jesus recebeu a missão do Deus Pai. E a maior missão dele era entregar-se na cruz do Calvário. Veja, no momento que ele foi, no dia que ele foi se entregar, quando ele foi se entregar em nosso favor, cumprindo a missão, ele foi traído por Judas. Ele foi traído. Mas eu pergunto para você, ele parou? Ele desistiu? Você imagina se ele sentisse esse golpe da ingratidão, da traição e parasse, e não cumprisse a missão? Nós não alcançaríamos a misericórdia de Deus. Nós não seríamos alcançados pela salvação de Deus. Veja, Jesus no seu tempo, ele era mal visto pela maioria das pessoas. Ele era visto como
alguém que era contra a religião. Ele era visto como um agitador, como qualquer. Mas ele não se importou com a reputação dele. Ele não se importou com aquela sociedade do momento. Ele olhou para o objetivo. É o que está acontecendo hoje. Milhares de pessoas sendo salvas diariamente através da missão de Cristo, através do cumprimento da missão de Cristo. Depois que ele foi traído por Judas, ele também foi ridicularizado pelas pessoas. Ele foi negado por Pedro. Pedro negou Jesus. Depois, lá na cruz, ele foi ridicularizado pelo bandido, pelo ladrão que estava ao lado dele. Ou seja, ele enfrentou a ingratidão. Ele enfrentou o escárnio. E exatamente pelas pessoas que ele estava sacrificando, que ele foi injustiçado, ao ponto dele interceder na cruz pelas pessoas que estavam ridicularizando, xingando, enfim, ele intercedeu por essas pessoas, os opressores, aqueles que foram responsáveis pela crucificação. Ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aqueles que decidiram soltar Barrabás e crucificar Cristo. Ele poderia ver essa ingratidão, ver o ódio das pessoas e dizer o seguinte: Pai, mata todos eles, envia um exército de anjos e mata esse pessoal todo. Eles não merecem que eu me entregue por eles. Eles não merecem o meu sacrifício. Ele poderia dizer: eles não merecem a minha entrega. Mas, no entanto, ele foi até o fim. O que fica para nós, meus amados irmãos? A tua missão de lutar por sua família não é fácil. Você precisa entender isso. Aí onde entra a revelação de Deus, a sabedoria, e quando você se vê numa situação de ingratidão, de perseguição, uma situação de calúnia, justamente da parte das pessoas que você tem lutado por elas. Assim como Cristo, você tem sofrido a perseguição, tem sofrido escárnio. As pessoas têm escarnecido de você, têm sido injusta com você. Justamente as pessoas que você ama, que você tem orado por elas. Em troca, você ganha ingratidão, você ganha calúnias. Mas como o Senhor Jesus cumpriu a missão, mesmo diante desse cenário, você deve seguir o exemplo de Cristo. E você deve cumprir a missão que o Senhor colocou no teu coração. E Deus certamente vai honrar a sua fé. Aqui no livro de Provérbios, no capítulo 4, no verso 23, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as fontes da vida. Veja, diante desse cenário de injustiça, de calúnia, e justamente de pessoas que a gente ama e luta por elas, você deve guardar o teu coração, porque no teu coração é a fonte da vida. Sabe, se você não guardar, a fonte pode ser ruim. Se você não preservar, proteger o teu coração, a fonte pode ser uma fonte amarga. E a amargura enfraquece, gera doenças, gera enfermidades. E quando você ressente, porque Cristo, ele se protegeu na cruz do Calvário. É isso que você deve fazer. Mas do contrário, se você ressentir do ataque do inimigo, assim, das pessoas que você ama, usadas pelo inimigo, você vai sentir, você vai ter a fonte amarga,
a fonte da vida, só que uma fonte amarga. Olha só, ressentimento é você sentir várias vezes. É você sentir várias vezes aquela amargura, aquela mágoa, aquela coisa ruim. Isso faz mal para você, meu irmão. Não fique nisso. Não entre nesse jogo do inimigo. Entenda a palavra de Deus e pratique o ensino de Cristo, o exemplo de Cristo. Hoje você foi alcançado. Hoje a misericórdia de Deus te alcançou, porque o Senhor não desistiu de mim, não desistiu de você. Você também não deve desistir da sua família. A sua missão é interceder por eles. A sua missão é continuar. Deus está dizendo para ti, meus amados, para vocês, meus amados, não desistam diante das calúnias, diante da ingratidão, diante da falta de reconhecimento. Não se apegue a isso. Porque quando Deus chama você para uma missão espiritual, você deve entender que as pessoas que fazem isso contra você, elas fazem porque elas não sabem o que fazem. Elas estão em trevas. Entenda isso. Portanto, você não pode esperar a atitude de pessoas iluminadas, sendo que elas estão em trevas. Não espere isso. Não seja ingênuo na fé. Seja maduro na fé. Compreenda as coisas de Deus. Assim, você fazendo, você vai conseguir ter força para cumprir a missão. E assim como Cristo foi honrado por Deus, Ele está à direita do Deus Pai, você também será honrada por Deus e você terá a resposta, a recompensa da sua perseverança. E Deus vai te honrar grandemente, porque você também, assim como Cristo, vai até o fim na tua missão. E você vai colocar a tua família na palma da mão de Deus. Aleluia! E o Senhor vai honrar, libertando-os, libertando dos vícios, curando de doenças, restaurando a família, trazendo as pessoas que se afastaram de volta mediante a sua fé. E quanto maior o sacrifício, maior vai ser a tua vitória. O inimigo, ele dá pista da tua vitória. Quando você percebe a fúria do inimigo, então você pode saber que a tua bênção está chegando. Quando você percebe o inimigo usando as pessoas que você tem lutado, já é um sinal da tua resposta, meus amados. É um sinal. Você tem que ter a percepção espiritual das coisas. Glória a Deus por isso. Guarde essa palavra no coração, meus amados, e vamos até o fim, não desistindo da nossa missão. Vamos orar então os Salmos 91 em favor da família, para que o Senhor venha proteger, dar paz para a família, para que o Senhor venha prosperar. Glória a Deus. Veja, esse é o seu alvo, mas sabendo e tendo a leitura correta da sua missão e guardando o teu coração no meio da luta. No meio dessas lutas, você deve guardar o teu coração. Muito bem, prepara o teu coração, vamos orar juntos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá,
nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Ó Deus Pai. Ó Deus, de acordo com a tua infinita misericórdia e bondade, o Senhor Pai venha de encontro, Senhor, ao meu irmão, minha irmã que está orando, que está clamando, suplicando, Deus, a tua ajuda, porque ela assumiu a missão, mas ela tem enfrentado injustiça, ela tem enfrentado, Pai, ingratidão, calúnias. Oh, Pai, sustenta ela, Senhor, porque ela tem se sentido mal, ela tem se sentido ferida, aflita diante da pressão, meu Senhor. Mas Tu és, ó Deus, o sustento. Tu, ó Deus, dá o escape, a saída, o livramento, ó Pai, porque o Senhor revela toda a verdade. Ao invés dela sentir mágoa, ao invés dela ressentir, ela, na verdade, Pai, ela enche o coração de gratidão. Aleluia. Mesmo no cenário contraditório, Senhor, ela enche o coração dela de misericórdia, de compaixão por cada familiar, Senhor, que se encontra perdido, que se encontra nos vícios, que se encontra, meu Pai, amargurado, enfermo, tanto no físico como no espírito. Ela se enche de gratidão e de, meu Pai, misericórdia, assim como ela recebeu a misericórdia do Senhor, porque ela estava perdida e foi encontrada. Ela estava suja e foi limpa pelo sangue de Cristo. Aleluia! Porque o Senhor não desistiu dela, Pai. Da mesma maneira, ela não vai desistir dos seus familiares, porque essa missão o Senhor colocou na mão dela e ela vai cumprir, porque à medida que o Senhor colocou essa missão, o Senhor também coloca na mesma medida a fé que ela precisa para alcançar a resposta. Aleluia! Ah, meus amados irmãos, revista-se da armadura de Deus. O Senhor te fortalece agora. E aquela pressão já não faz mais efeito na sua vida, porque o Senhor coloca você no alto e seguro lugar. Aleluia! O inimigo não alcança, porque você está no abrigo de Deus. Você recebe a palavra, nós estamos na dimensão espiritual. O inimigo não tem vez. Ele tentou te enganar, mas o Senhor entrou com providência e trouxe o livramento para você. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus. Oh, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado por tua bondade, obrigado por não ter desistido de nós, Senhor. Oh, obrigado, Pai, pela compaixão, pela misericórdia. Nosso coração, Pai, se enche de misericórdia, Deus, porque, meu Pai, nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Deus amado, Deus querido, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós te louvamos e bendizemos. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana e até o próximo devocional. Abraço.